A pior forma de tentar organizar o seu dinheiro hoje é usando uma planilha do Excel. Existe um projeto arquitetônico de mais de 3.000 anos, desenhado milímetro a milímetro pelo próprio Deus, que guarda o verdadeiro método da ordem financeira. E quando você descobrir o que foi entregue a Moisés naquela montanha, você nunca mais vai olhar para o seu orçamento do mesmo jeito. Neste vídeo, nós vamos caminhar juntos por cada ambiente do tabernáculo, do portão de entrada até o lugar mais sagrado. E você vai ver como cada espaço corresponde a uma parte real da sua vida financeira. Você vai sair daqui com um método de organização que não é baseado em teoria de blog, é baseado no projeto do próprio Deus. Agora, antes de entrar no tabernáculo, eu preciso te mostrar por que o caminho que a maioria das pessoas segue hoje simplesmente não funciona. Deixa eu te contar o que normalmente acontece. A pessoa decide organizar as finanças, baixa um aplicativo, cria uma planilha bonita, separa tudo em categorias. No primeiro mês funciona, no segundo já começa a esquecer. No terceiro, a planilha vira aquele arquivo esquecido no celular. E não é porque a pessoa é irresponsável, é porque o método não tem alma. Quase 70% dos brasileiros não conseguem manter um controle financeiro por mais de 3 meses, 7 em cada 10. Isso quer dizer que se você está numa roda com 10 amigos, 7 deles já tentaram se organizar e desistiram. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O problema não é falta de ferramenta, é que a maioria dos métodos trata o orçamento como uma tarefa, uma obrigação chata. E quando funciona na base da força de vontade, a força de vontade acaba. Sempre acaba. E se o orçamento não fosse uma tarefa? E se fosse um ato de construção? Provérbios 24, versículos 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se firma. Pelo conhecimento, os cômodos se enchem de bens preciosos e agradáveis. Percebe? Não é com disciplina se controla o gasto, é com sabedoria se constrói. A Bíblia trata finanças como construção, como arquitetura. E é isso que o tabernáculo ensina. Deus não entregou para Moisés uma lista de regras soltas. Entregou um projeto, com fundação, paredes, compartimentos e uma hierarquia clara. Quando você aplica essa lógica ao seu dinheiro, você não está mais controlando gastos. Está construindo algo com propósito. Vamos entrar. O tabernáculo era cercado por uma muralha de cortinas. Dentro, o pátio externo, espaço aberto com o altar e a pia de bronze. Depois, a tenda da congregação, dividida em 2, o lugar santo e o santo dos santos, separados por um véu. A lógica era de fora para dentro. O povo ficava do lado de fora. Os sacerdotes no pátio, só os levitas no lugar santo, e no santo dos santos apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. De fora para dentro, tudo ficava mais restrito, mais protegido, mais sagrado. E é exatamente essa a lógica que funciona para o dinheiro. O básico e imediato, na camada mais acessível. O estratégico, mais protegido. E o legado, no lugar mais guardado de todos. A maioria das pessoas mistura tudo. Reserva de emergência junto com saldo do dia a dia. E quando chega uma tentação de compra, não tem muro, não tem véu, não tem proteção. Seu orçamento não é uma planilha de controle, é uma planta baixa, e cada cômodo tem uma função sagrada. A primeira coisa que qualquer pessoa via era o pátio externo. Ali ficavam o altar de bronze e a pia de bronze. O altar era o lugar dos sacrifícios. O primeiro ato obrigatório. Antes de qualquer coisa, o sacrifício vinha primeiro. Na sua vida financeira, o altar de bronze é aquilo que precisa ser pago antes de tudo, sem negociação. Moradia, alimentação, saúde, transporte, dízimos e ofertas, impostos. São os compromissos que, se você não honrar, tudo desmorona. A Renata, 34 anos, professora em Recife, ganhava R$ 3.800 por mês. Todo mês fazia a mesma coisa, pagava o que dava, guardava o que sobrava, que geralmente era nada. Em 2 anos, acumulou quase R$ 12.000 em dívidas de cartão. O problema não era o salário, era a ordem. Mas aqui está o que transformou a situação dela.
Quando entendeu que o essencial vem primeiro e não o que sobra, reorganizou tudo. O pátio externo dela ficou com 65% da renda. Esse dinheiro era sagrado, não podia ser mexido. Em 8 meses, zerou as dívidas. Não porque ganhou mais, porque colocou cada coisa no seu lugar. E a pia de bronze? Servia para limpeza, preparo. No seu orçamento, é aquela margem de 5% a 10% dentro do essencial para absorver imprevistos pequenos sem recorrer a crédito. Com o pátio organizado, vamos entrar na tenda. Dentro da tenda, o lugar santo tinha 3 objetos: a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar do incenso. A mesa dos pães ficava sempre abastecida. 12 pães, renovados toda semana, nunca vazia. Provisão constante, consistente, planejada. No orçamento, a mesa dos pães é a sua renda recorrente e a forma como você a nutre. Ter mais de uma fonte quando possível, não depender de um único pão. Para quem já investe há mais tempo, é também a carteira de renda fixa, tesouro direto, CDBs, o dinheiro que gera retorno previsível, como pães renovados semana a semana. Agora, o candelabro de ouro, 7 braços, sempre aceso. Sem ele, o lugar santo ficava no escuro. No orçamento, o candelabro é o investimento em conhecimento. Educação financeira, sabedoria. Muita gente acha que isso é gasto, mas o candelabro não era opcional no tabernáculo. Sem luz, você toma decisões no escuro, e decisões no escuro custam muito mais caro do que qualquer curso, e o altar do incenso. A fumaça subia lentamente, continuamente. Era visão, conexão com algo maior. No orçamento, são seus planos de longo prazo. Previdência, investimentos que você não toca. O incenso não dava resultado imediato, mas sem ele, o lugar santo estava incompleto. Assim como seu planejamento está incompleto se não tem uma parte dedicada ao que vai acontecer daqui 10, 20 anos. Não é método de coach financeiro. É padrão que existia milênios antes de qualquer planilha. Mas entre o lugar santo e o santo dos santos, existe um véu. E a lição dele talvez seja a mais importante. O véu era uma cortina grossa, pesada. Não era enfeite, era barreira, intransponível. Só o sumo sacerdote passava, uma vez por ano. Aplicado ao dinheiro, todo mundo tem, ou deveria ter, uma reserva que simplesmente não pode ser tocada. O Marcos, 41 anos, representante comercial em Curitiba, juntou R$28 mil em 2 anos e meio. Reserva no Tesouro Selic, até que um amigo ofereceu uma oportunidade imperdível de importação. Marcos tirou tudo da reserva. 6 meses depois, o negócio falhou. O amigo sumiu. 2 anos e meio de esforço, evaporados. O que faltou? O véu. Não é que fosse burro. É que não tinha barreira real entre o dinheiro acessível e o dinheiro sagrado. Na prática, separe suas contas. Reserva de emergência numa conta sem cartão vinculado. Investimento de longo prazo em corretora separada. Crie fricção. Dificuldade. Véus. Aplicativos com cofrinhos que exigem 24 ou 48 horas para resgate. Essas horas funcionam como o véu entre o impulso e a decisão. E depois do véu, o Santo dos Santos, o coração do tabernáculo. Ali ficava a Arca da Aliança. Dentro, as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão. Ninguém tocava, ninguém acessava casualmente. Era o objeto mais protegido de toda a nação. Na sua vida financeira, é o legado. O que vai ficar depois de você. Patrimônio que não é para gastar, é para transmitir. Provérbios 13:22. O homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Não é só para os filhos, é para os netos. Se hoje você está organizando o básico, está no pátio. E isso não é pouco, é fundamento. O caminho do tabernáculo era de fora para dentro. Primeiro o pátio, depois o lugar santo, depois o véu e só então o Santo dos Santos. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a planta baixa que essa pessoa precisava. Agora vamos falar dos defeitos de construção que mais derrubam as pessoas. Construir sem fundação é tentar investir antes de pagar dívidas, comprar ações devendo cartão,
é levantar o lugar santo sem terminar o pátio. A estrutura desmorona. Se tem dívidas com juros altos, seu primeiro ambiente é o pátio. Resolve ali. Misturar os ambientes. O caso do Marcos. Dinheiro do imediato vivendo no mesmo espaço que o dinheiro do legado. Cada cômodo tem função. Quando mistura, perde a proteção. Tenha contas separadas. Ignorar o véu. Dinheiro guardado, mas sem barreira real de acesso. Tudo no mesmo aplicativo, a um clique. Sem o véu, o impulso entra. E o impulso não pede licença. Construir sozinho. O tabernáculo não foi construído por Moisés sozinho. Deus levantou Bezalel e Aholiabe e envolveu toda a comunidade. Provérbios 15:22. Sem conselho, os planos se frustram. Busque conhecimento. Converse com quem sabe mais. E o mais silencioso, construir sem propósito. Juntar dinheiro por juntar, sem saber para quê. O tabernáculo existia para ser o lugar da presença de Deus. Se tira o propósito, sobra uma tenda vazia no deserto. Seu orçamento precisa de um para quê. O que fazer agora? Não amanhã, hoje. Primeiro, desenhe sua planta baixa, papel ou celular. 3 colunas, pátio externo, lugar santo, santo dos santos. Liste o que pertence a cada ambiente. Não precisa ser perfeito, precisa ser honesto. Segundo, calcule a proporção. Referência: 60% a 65% para o pátio, 20% a 25% para o lugar santo, 10% a 15% para o santo dos santos. Se hoje 95% vai para o pátio, tudo bem. Comece a caminhar na direção certa, mesmo que com R$50 por mês. Terceiro, construa o véu. Separe as contas. Hoje, crie cofrinhos. Abra conta digital gratuita só para reserva. O véu não era simbólico, era físico. O seu também precisa ser. Quarto, acenda o candelabro. Escolha uma fonte de aprendizado e se comprometa por 30 dias. Este canal, um livro, um curso. Sem luz, decisões no escuro. Quinto, defina o propósito do seu santo dos santos. Escreva para que você está construindo. A faculdade do filho. A liberdade de servir. A aposentadoria com dignidade. Quando o propósito é claro, a disciplina vem junto. 5 passos. Não exigem que você ganhe mais, exigem que organize melhor. E organização, como Deus mostrou a Moisés, é um ato sagrado. Vamos recapitular. Pátio externo, sua base, despesas essenciais, o altar de bronze do orçamento. Lugar santo, a camada estratégica, mesa abastecida, candelabro aceso, altar do incenso dos planos de longo prazo. O véu, a barreira contra o impulso, santo dos santos, o legado que vai além de você. Se esse vídeo fez sentido, deixa o like. É o jeito de me dizer que esse conteúdo importa. E se conhece alguém perdido nas finanças, compartilha. Pode ser a planta baixa que a pessoa precisava. Comenta aqui, em qual ambiente do tabernáculo você está hoje? No pátio, no lugar santo, ou já está montando o véu? Se ainda não é inscrito, se inscreve. Toda semana, conteúdo para construir finanças com propósito e fundamento bíblico. E se quer continuar essa jornada, assiste esse vídeo aqui, sobre como a parábola dos talentos ensina a multiplicar patrimônio. É o próximo passo natural. Eu te deixo com isso. Deus não entregou a Moisés um conselho vago, entregou um projeto, com medidas, materiais e propósito. Ele não disse se vira, disse: faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado. O modelo está aí, sempre esteve, agora é com você. Construa.